Então vamos à leitura da palavra de Deus, em Eclesiastes, capítulo 12, verso 14. Nós estamos encerrando, daqui a 2 ou 3 quartas-feiras, o nosso estudo sobre os ardis de Satanás. E estamos falando sobre pecados escondidos. Eu vou ler o versículo base desse estudo e posteriormente nós vamos dar uma relembrada naquilo que nós já falamos. Então, Eclesiastes capítulo 12, verso 14, diz que porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Convido aos irmãos a fecharem seus olhos, baixarem suas cabeças, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nós somos gratos por esta noite, agradecidos pelos irmãos que estão conosco, também orando por aqueles que não podem estar, seja por questões relacionadas ao deslocamento, saúde, trabalho e todas as coisas que estão diante do conhecimento do Senhor. Oramos, Senhor Deus, que Tua palavra fale aos nossos corações, que nós entendamos o quanto nós somos verdadeiramente, Senhor Deus, como nós precisamos compreender como os nossos pecados nos afastam de Ti e como eles são maléficos às nossas vidas, sejam nossas vidas seculares, sejam nossa vida espiritual. Então fala aos nossos corações, tira todo e qualquer empecilho que venha tirar-nos o foco daquilo que é importante. É o que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos na quarta-feira passada, começamos a falar sobre pecados escondidos e nós vimos 3 exemplos na palavra de Deus, cujos pecados que ocorreram não só tiveram impacto na vida daqueles que cometeram, mas até mesmo impacto nas nossas vidas. Nós falamos primeiramente sobre Adão e Eva, e sobre esses nós já temos falado quando nos domingos falamos sobre o sofrimento através do pecado original de Adão e Eva. E nós sabemos que a desobediência gerou as consequências do pecado que perduram até o dia de hoje. Então, se nós pecamos, se nós precisamos de um Salvador, tudo isso é graças ao pecado de Adão e Eva. Mas também nós vimos sobre o pecado de Acã, aonde ele, por debaixo dos panos, roubou algumas coisas que não lhe era por direito. Deus havia dito que o que ele não deveria fazer, e porque os olhos humanos não estavam sobre ele, ele furtou algumas coisas, e Deus colocou, então, à vista de todos o pecado que ele cometeu, e ele e sua família foram apedrejados. Só que o pecado dele também, infelizmente, teve consequências para a nação, onde algumas centenas de pessoas vieram a morrer porque entraram numa guerra sem estarem preparadas na questão espiritual. Eles não tinham o Senhor à frente das suas batalhas. E vimos sobre o pecado de Davi. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias para o Salmo 32, verso 3 e 4, porque, como eu disse para vocês na semana passada, os Salmos 51 e também 32, eles são os lamentos de Davi acerca do seu pecado, ou as lições que ele aprendeu. E aqui no capítulo 32, verso 3 e 4, Davi ele vai dizer como que o fato dele não ter confessado os seus pecados, como aquilo reverberava em sua vida. Ele vai dizer o seguinte: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Nós já estudamos sobre o Salmo 32, e é muito claro que Davi, ele é o homem segundo o coração de Deus. E o livro de Crônicas, eu confesso a vocês que eu me esqueci do capítulo, mas deixa claro que Davi era um homem fiel, e que apenas no episódio de Batseba que ele demonstrou infidelidade para com Deus. Então, infelizmente, Davi pecou,
e a sua família herdou algumas consequências do seu pecado. Então, pecados escondidos, eles podem, naquele momento que são cometidos, eles podem trazer um prazer, só que não é um prazer que venha a ser permanente. O pecado, ele dá um prazer transitório. O que muitas vezes nós não entendemos é como o pecado é enganoso. Ele pode trazer aquele desejo, aquele sentimento de algo positivo quando nós pecamos, mas nós não estamos, ou pelo menos nós não nos lembramos das consequências que muito bem podem ocorrer. O maior problema que, francamente, eu quero dizer a vocês, que eu vejo, é que muitas vezes nós estamos cometendo os mais diversos tipos de pecado e nós não estamos sequer refletindo como nós estamos ofendendo a santidade de Deus. Porque o pecado, nós não pecamos contra nós mesmos, nós pecamos contra Deus, nós pecamos contra a santidade de Deus. E como salvos em Cristo, nós sabemos o que custou a nossa salvação, nós sabemos o preço da nossa redenção, e ainda assim, muitos são os cristãos que vivem pecados, vivem pecando, e estão totalmente confortáveis nos seus pecados. Inclusive, se qualquer um dos irmãos, assim como eu, se você tem pecados de estimação, ele está na sua mente nesse momento. Aquilo que você comete, aquilo que você faz, que você e Deus sabem. Outras pessoas podem não saber. E não importa se é criança, se é adolescente, se é adulto, se é casado, se é solteiro, se é viúvo, se é viúva, não importa, todos nós temos lutas contra o pecado. Todos nós temos coisas que nós precisamos colocar diante de Deus. Que outras pessoas, mesmo maridos e esposas, não sabem aquilo que nós fazemos. Por mais que nós podemos viver juntos boa parte do dia, ninguém sabe o que está no nosso interior. Ninguém sabe aquilo que se passa dentro de cada um de nós. Então, quais são as lições que nós podemos tirar dos pecados que foram cometidos e posteriormente trazidos à questão por Deus, acerca de Adão e Eva, de Acã e de Davi? Primeiramente, meus irmãos, o que é pecado? Uma maneira simples de entender o que é pecado é desobedecer à lei de Deus. No sentido teológico, pecado significa errar o alvo. Qual é o alvo do cristão? Fazer a vontade de Deus. Então, pecado é errar o alvo. Nós vimos que Adão e Eva, Acã e Davi, eles fizeram totalmente o contrário daquilo que Deus ordenou. Deus havia dado ordens a eles, eles deveriam seguir certos preceitos e mandamentos, e eles simplesmente fizeram o contrário daquilo que Deus havia dito. O que também nós podemos entender é que sempre quando nós pecamos, nós queremos esconder os nossos pecados. Então a tendência natural do homem é sempre se esconder. É daí que nasceu a mentira. A mentira nasce de um coração que quer levar vantagem sobre algo que fez e muitas vezes não tem coragem de dizer. Só que o maior problema é que as pessoas podem mentir umas para as outras, mas ninguém consegue mentir e esconder de Deus. Ninguém consegue. Então, nós que somos pais de mais de um filho, nós sabemos que por vezes você chega em casa, você vê alguma coisa quebrada, você vê alguma coisa que foi feita. Quem é que fez? Já aconteceu isso em casa, a Ana sabe. Aí nem a Ana e nem a Esther falam nada. Então foi o cachorro. Então foram as lagartixas, ou então, como eu brinquei com a minha esposa hoje de manhã, estava procurando meu cinto para poder sair para um compromisso. Ela falou, não sei onde está. Eu falei, então ele saiu correndo e foi para algum lugar. Não existe esse tipo de coisa. Alguém fez. Alguma mão ou algum coração fez aquele tipo de coisa e muitas vezes com medo de expor, acaba mentindo, acaba escondendo em seu coração. Então, por causa do prazer do pecado, muitas pessoas acabam escondendo dentro de si aquilo que cometem contra Deus. Por causa do prazer, por medo do castigo.
Filhos, por vezes, escondem dos pais por medo do castigo. Mas e com Deus? Qual que é o pior castigo que Deus pode permitir na vida de um cristão? Vocês têm ideia? Essa é uma boa pergunta. Qual o pior castigo que Deus pode dar a um cristão? Nenhum de nós seremos lançados no inferno se cremos em Cristo como nosso Salvador. Isso é fato. Mas você sabe qual que é o pior pecado, ou pior consequência? Algumas pessoas podem dizer assim: perder todo o meu dinheiro, perder os meus bens, perder a minha saúde, perder a minha família. Eu digo para vocês que todas essas coisas não se comparam à ausência de Deus na vida do cristão. Aí você pode pensar assim: só isso? Mas, meus irmãos, uma flor, para que ela possa crescer, desabrochar, para que ela possa ficar firme, posteriormente ela possa dar frutos, ela precisa das vitaminas que o solo lhe dá. Ela precisa ser bem regada, ela precisa ser bem cuidada. Caso contrário, o que acontece? O que acontece, gente? Ela morre. Isso é meio óbvio. Quando nós viajamos, ou quando a Fernanda e o Eduardo viajam, existe a política da boa vizinhança entre nós. A Fernanda cuida das plantas da minha esposa e a minha esposa cuida das plantas da Fernanda. Só que a Fernanda ela não pede para eu cuidar das plantas dela. Por quê? Porque se depender de mim, as plantas morrem. Porque não é do meu conhecimento, poderia aprender sem sombra de dúvidas, mas eu sei que a minha esposa ela gosta de fazer isso. E se ela gosta, ela vai fazer com maestria. Então, tal como uma planta que morre sem os nutrientes necessários, um crente, ele não vai frutificar. E se um crente não vai frutificar, o que é que você faz nesse mundo? Se o foco do cristão não é glorificar a Deus, se o foco do cristão não é ser útil na obra de Deus, o que nós estamos fazendo aqui? Paulo ele não disse que para mim o morrer é lucro? Só que nessa mesma frase, nesse mesmo versículo, ele vai dizer que o viver é Cristo. Mas infelizmente para algumas pessoas o viver é carro, casa, prazeres transitórios, bens materiais. Então vocês notam como o cristianismo está nessa draga danada por culpa dos próprios crentes, porque o poder e a mão do Senhor não se encurtou. Meus irmãos, nós somos carentes dos grandes avivamentos do passado. Aquele que para e começa a estudar a história da igreja, você vai ver como Deus usou grandemente homens e mulheres de Deus para que nações fossem avivadas. Para que igrejas, para que cidades fossem avivadas, para que pessoas fossem salvas. Um pregador muito conhecido para os estudiosos, que é Jonathan Edwards, diz que a sua pregação, pecadores nas mãos de um Deus irado, as pessoas se seguravam nos bancos com medo de que a terra se abrisse e elas caíssem direto no inferno. Aí você pode dizer assim, ele tinha o poder da palavra, meus irmãos. O poder da palavra está no Espírito Santo, não na eloquência de alguém. Então, o maior problema somos nós, que nos preocupamos com coisas que são supérfluas, em detrimento daquilo que é importante para cada um de nós. Se nós sabemos que uma planta precisa de nutrientes, o cristão precisa de Deus para poder crescer e frutificar. Quem somos nós sem o Senhor? Nós estamos estudando nos domingos sobre o sofrimento. Como Deus ele usa o sofrimento para o nosso bem, como Ele usa o sofrimento para o bem de outros, como Ele usa até mesmo para chamar a nossa atenção. Então nós, nesse mundo sem Deus, não somos absolutamente nada. Então esse é o maior castigo que nós poderíamos ter. Então, o ser humano é orgulhoso demais para se humilhar e admitir que pecou. Eu quero ser franco com todos vocês.
O que impede um crente que tem cometido pecados de confessar o seu pecado a Deus e buscar diariamente vencer o seu pecado? E aí, meus irmãos, nós temos vários pecados que nós podemos vencer. A imoralidade, a fofoca, a preguiça e tantas outras coisas que a Bíblia fala, a ira, as divisões e tantos pecados que nos afastam de Deus, que afetam as nossas famílias, a falta de comunhão com Deus através da sua palavra, a falta de tempo de oração. Então nós somos os maiores causadores do mal em nossas famílias e posteriormente as nossas igrejas. Porque esta igreja aqui, ela é composta por famílias. E se as famílias são fracas, como que a igreja pode ser forte? Não tem como. Nós precisamos, meus irmãos, entender como os nossos pecados influenciam diretamente a nossa vida, as vidas das nossas famílias, a vida da nossa igreja e a vida do cristianismo em geral. Porque aos crentes, a nossa influência positiva é o crescimento espiritual do outro. Para o incrédulo, nós podemos levar a palavra de Deus àqueles. Se nós não temos feito a nossa parte, nem o crente vai crescer espiritualmente pela nossa influência, e nem nós levaremos a palavra de Deus àqueles que necessitam. Então, meus irmãos queridos, o pecado, ele sempre vai ser descoberto. Não foi isso que Salomão disse em Eclesiastes? Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Alguém leia Mateus capítulo 10, verso 26, por favor. Todos vocês vão lá. Mateus capítulo 10, verso 26. Alguém, por gentileza, leia para nós. Mateus capítulo 10, verso 26. Imagina o seguinte, meus irmãos. Imagine, e eu já dei esse exemplo há algum tempo atrás, nós temos esse projetor aqui em cima. Quando o computador é ligado lá atrás, nós ligamos o HDMI no computador, ele consegue transmitir tudo aquilo que nós permitimos que seja transmitido. Então nós vemos a imagem na tela de projeção. Você já assistiu Matrix? Se você já assistiu Matrix, dá agonia de ver que, para eles entrarem na Matrix, tem que plugar um negócio na cabeça do indivíduo. A aflição aquilo. Mas imagina que nós não vivêssemos numa Matrix, mas que pudesse ter em nós um HDMI, aonde nós pudéssemos pegar, ligar no projetor e projetar todos os nossos pensamentos e todas as nossas lembranças. Algum de vocês se candidataria para que nós pudéssemos ver 100% daquilo que você pensa? Alguém? Alguém permitiria que nós acessássemos as suas lembranças? Não precisam ser as lembranças do passado. As lembranças de hoje. Tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você falou, tudo aquilo que você tocou, tudo aquilo que você fez. Todas as pessoas com quem você se relacionou. Alguém teria coragem de colocar ali? Nenhum de nós teríamos. Eu não vou ser hipócrita de dizer, eu sou o exemplo para... Não, meus irmãos, nenhum de nós gostaríamos de ter as nossas vidas expostas. Só que tem um grande detalhe. As nossas vidas estão 100% expostas diante de Deus. E mais uma vez você pode pensar, ufa, que bom. Só que o maior problema é que às vezes pessoas têm mais medo de que outros descubram do que Deus verdadeiramente saiba o que há em nossos corações. Aí é que está o grande problema. Quando nós esquecemos de nos preocupar que Deus é onisciente, que Ele sabe de todas as coisas, e que os nossos pecados eles serão castigados por Ele, e não pelas nossas esposas, não pelos nossos pais, não pelo pastor, de maneira alguma. Não sou eu quem castigo as pessoas. Porque, meus irmãos, não fui eu quem dei a vida por vocês.
Eu aqui sou um instrumento de Deus para poder dirigi-los segundo os preceitos da palavra de Deus. Eu não posso obrigá-los, mas é o meu dever dizer, assim diz o Senhor. Se você fizer, conforme Deus disse aos judeus antes de entrar na terra prometida, se você fizer, você vai ser abençoado. Se você não fizer, você vai ser amaldiçoado. Só que aqui nós não somos neopentecostais. As bênçãos de Deus não se resumem em bens materiais. A maior bênção que nós temos é a presença de Deus ao nosso lado. É o Deus de toda a consolação. Aqueles que já careceram do consolo de Deus sabem como é maravilhoso quando Deus acalenta o seu coração nos seus momentos de dificuldade, nos seus momentos de sofrimento, aonde nós estamos prostrados sem enxergar saída para os nossos problemas, ou quando nós estamos entristecidos pelas circunstâncias das nossas vidas. Quando nós sentimos o agir de Deus, nós valorizamos tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Então entendam, meus irmãos, talvez, aquilo que nós cometemos em oculto não vai aparecer na tela de projeção para que outras pessoas vejam. Mas Deus sabe. Em alguns casos, Deus pode permitir que outras pessoas conheçam o nosso pecado. Vocês viram recentemente, e vou citar isso bem rapidamente, mas o camarada inventou de levar a amante dele para a missa. E a esposa pegou o camarada com o amante sentado do lado na missa. Olha o camarada espiritual, né? Então existem coisas que talvez Deus vai permitir que venha à luz para que outros possam ver. Mas às vezes não precisa, meus irmãos, quando nós entendemos que a maior ofensa dos nossos pecados estamos cometendo diante de Deus. Então, Mateus deixa isso claro, Jesus deixa isso claro através do livro de Mateus, que não há nada, ou nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não seja conhecido. Deus sabe de todas as coisas. Então, Deus sabe de tudo que se passa com cada um de nós. Deus há de manifestar esse pecado ao conhecimento de muitos, e essas pessoas passarão pela vergonha. Também, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que Deus há de julgar as obras más. Deus há de julgar as obras más. A maior alegria que nós temos de servir a Deus é saber que Ele está ao nosso lado. E se Ele está ao nosso lado, nós não precisamos de mais nada. Agora, quando Deus está contra nós, meus irmãos, não existe qualquer coisa que nós podemos fazer para nos livrar do castigo iminente que Ele vai trazer sobre nós. É importante entender, o pecado sempre traz consequências dolorosas. A gente tem que cuidar com algumas palavras que têm um sentido como sempre, todo, todas, nenhum, porque englobam a totalidade. Então, eu digo para vocês, sem sombra de dúvidas, que o pecado sempre vai trazer sofrimento. Sobre a questão de Adão e Eva, eles perderam a comunhão com Deus, trouxeram sobre nós as consequências do pecado, perderam o paraíso, o jardim do Éden maravilhoso que Deus havia construído para que eles pudessem morar. Acã, a derrota na batalha, e Davi, o sofrimento. É preciso entender, meus irmãos, que a palavra de Deus nos fala em Hebreus capítulo 12, vai lá, Hebreus capítulo 12, por favor. Verso de número 6. E aqui eu vou chamar a sua atenção para que você entenda o que a palavra de Deus está dizendo. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então quer dizer que o chicote de Deus vai estralar nas minhas costas se eu não fizer o que é certo. Não, não é esse o sentido da passagem. Assim como o pai, ele disciplina o seu filho, aqui nós não estamos falando sobre disciplina física. Um pai dirige o seu filho nos caminhos corretos, é assim que o Senhor vai nos dirigir. É dessa maneira que Deus, Ele nos disciplina. É claro que se houver qualquer coisa que o Senhor precise chamar a nossa atenção ou permitir determinadas coisas como consequência do nosso pecado, Ele fará. Mas ainda assim, meus irmãos, o dever, ou pelo menos
não dever, essa palavra é incorreta, mas a bondade de Deus sobre nós é dirigir-nos a sermos conformes à sua vontade. Então é por isso que ele corrige ao filho que ama. Provérbios 28:13, você pode ir para lá, eu falei esse versículo na semana passada. Eu quero sugerir com veemência a todos vocês que você decore essa passagem, decore esse versículo. Porque nós precisamos ter temor de Deus. Precisamos compreender como a nossa vida ela pode ser afetada por conta dos nossos pecados. Alguém leia para nós Provérbios 28:13, eu lerei essa passagem na versão NVT. Quem cobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e abandona não alcançará misericórdia. Meus irmãos, perguntinha simples. Quando é jamais? Quando é? Quando que é jamais, pessoal? Jamais é jamais. Simples. Nós cremos que o Senhor, Ele não mente. Na versão NVT vai dizer o seguinte: quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona, recebe misericórdia. Existem, meus irmãos, pessoas que vivem as suas vidas, investem as suas vidas, o seu suor, o seu tempo, a sua saúde, em ganhar bens materiais, em crescer na vida, em talvez ter certo reconhecimento, talvez, das pessoas, mas muitas vezes não consegue pelo seu próprio esforço. A Bíblia diz que aos seus Deus dá enquanto dorme. Então quer dizer que se eu ficar dormindo em casa vai aparecer uma cesta básica na minha casa? Não, de maneira alguma. Mas a bondade de Deus é tão grande sobre nós, meus irmãos, que existem situações que nós nem precisamos fazer e as portas se abrem para nós, porque Deus, Ele está à frente. Eu poderia citar a vocês, sem qualquer... sem mentira nenhuma, poderia citar aqui uma dezena, uma centena de histórias de pessoas que permitiram que Deus agisse quando seus olhos não viam qualquer saída. Permitiram que Deus pudesse abrir os caminhos, tal como o Senhor fez com os israelitas quando estavam com o mar à sua frente, os inimigos à espreita, e Deus abriu o mar. Você crê que Deus pode abrir o mar? Se nós não cremos, meus irmãos, alguma coisa está errada, porque o Deus que nós cremos é o mesmo Deus poderoso do passado. É o mesmo Deus que pode mudar os corações, que pode fazer com que as vitórias que talvez os nossos olhos não vejam, que elas possam acontecer. Nós vemos que pessoas fiéis muitas vezes prosperam nas suas vidas, e quando eu digo prosperidade, eu não digo prosperidade material, mas existe uma coisa que o dinheiro não compra. Uma palavra com 3 letras, o que é? Paz. Dinheiro nenhum no mundo compra paz. Dinheiro nenhum no mundo compra paz. Então, meus irmãos, vale muito a pena quando nós servimos o Senhor. Vale muito a pena quando nós permitimos que Ele faça a sua vontade nas nossas vidas. Vale muito a pena quando nós temos o costume, como Salomão disse, o que abandona e deixa alcançará misericórdia. Nunca devemos guardar os pecados em nossos corações como algo precioso para nós. Se você já assistiu O Senhor dos Anéis, você sabe como o Gollum, o Sméagol, como a sua aparência se deturpou, porque ele queria o seu precioso. Existem pessoas que tratam o pecado assim como Sméagol estava atrás do anel do poder. E aí,
Talvez a sua aparência física pode não ficar como a do Sméagol, mas espiritualmente nós definharemos longe de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia para o livro de Colossenses, capítulo 2, versos 13 e 14. Colossenses 2, 13 e 14. Alguém leia, por favor. Quatorze também. Meus irmãos, eu quero fazer aqui um paralelo. Nós vimos que aquele que encobre a sua transgressão, ele não há de prosperar. A saída para as consequências e a correção do pecado não é esconder o pecado, mas é confessá-lo e abandoná-lo. Deus nunca há de abençoar aqueles cujo pecado não está confessado. Nunca. Mas em contrapartida, nós vemos que todo pecado, ele pode ser perdoado em Cristo. Eu disse recentemente que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como diz Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 5. Nós estamos falando sobre isso na nossa lição da escola dominical. E aqui Paulo está dizendo aos Colossenses, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Então nós temos o poder em Cristo de vencer o pecado, não porque nós somos bons, mas porque nós cremos no Senhor. Perdão, porque Ele é a nossa força. Paulo disse aos Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. A escolha, meus irmãos, ela é fácil. Nós precisamos escolher entre a maldição de uma vida com pecados ou algo que somente uma vida com Cristo pode nos trazer. A paz. Veja, Filipenses 4:7. E aí nós encerraremos lendo esse versículo e comentando algo importante sobre o que Paulo está dizendo aqui. Filipenses 4:7. Alguém leia para nós, por favor? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A versão NVT. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Existe uma paz, meus irmãos, que nem nos nossos melhores pensamentos nós conseguimos entender. E essa paz não vem de nós. Essa paz não vem dos bens materiais. Essa paz não vem dos nossos pecados. Não vem do prazer. Essa paz vem do Senhor. Isso daqui, meus irmãos, nem o homem mais rico do mundo pode ter. Eu estava lendo uma coisa que o pastor Odir colocou no seu status do WhatsApp, sobre um grande homem de Deus que fora assaltado no passado. Olhe suas palavras. Ele diz o seguinte, deixa eu só alcançar aqui meu amigo pastor Odir. Acabou saindo, mas ele quis dizer o seguinte: quando ele foi assaltado, ele teve dois pensamentos. Primeiramente, ele agradeceu a Deus, porque levaram apenas as coisas materiais e não a vida dele. E a segunda coisa que ele agradeceu a Deus é que ele fora assaltado e ele não era o assaltante. Então ele entendeu que até numa situação divergente,
Deus pode nos dar paz. E isso, meus irmãos, não vem de nós. Nós somos aqueles murmuradores que, quando as coisas dão errado, a nossa tendência é querer olhar sempre pelo lado ruim. Mas quando nós estamos em Cristo, os nossos olhos deixam de ser carnais e passam a ser espirituais. Nós vamos sempre nos apegar no Senhor. Nós vamos sempre agradecê-lo pelo seu agir nas nossas vidas. Aquilo que temos falado, meus irmãos, sobre Jó, sobre como Deus agiu sobre ele, não vem de um coração pecador, mas vem de um coração adorador. Então eu quero desafiar todos vocês, assim como eu tenho sido desafiado, a hoje, vocês sabem, homens, mulheres, adolescentes, irmãos mais experientes, nós sabemos quais são os pecados que têm feito com que nós deixemos de nos alegrar em Cristo. E nós precisamos escolher se nós continuaremos a praticá-los ou se nós vamos abandoná-los. Seja a falta de leitura da palavra, seja a falta de oração, seja a imoralidade através de olhar as pessoas na rua, de olhar coisas indevidas pelas redes sociais ou até mesmo pelas telas de celular, pela televisão, sejam as palavras de baixo calão, sejam as coisas que nós ouvimos, sejam as atitudes que nós fazemos, ou sejam as coisas que nós temos feito com o nosso corpo. Existem coisas que nós podemos dizer a exaustão, as brigas, as iras incontroláveis, a falta de comunhão, os corações rompidos por causa do pecado. Existem N pecados que nós poderíamos dizer que eles nos impedem de crescer espiritualmente. Eu desafio a todos vocês. Se hoje à noite você colocar o seu coração diante de Deus e já hoje começar a lutar contra o seu pecado, eu garanto a você que amanhã você vai se sentir uma nova pessoa. Mas não adianta hoje procurar vencer e amanhã se entregar. Essa é uma luta diária. Todos nós temos lutas diárias. Todos nós precisamos entender que em Cristo somos mais que vencedores. Meus irmãos, nós estamos do lado de quem vence. Nós temos tudo aquilo que nós precisamos. A palavra de Deus chama-se a si mesmo como a espada da salvação. Então nós temos a espada que pode vencer todo e qualquer inimigo. Jesus, ele venceu o diabo, não dizendo, sai de mim, demônio! Não. Jesus venceu o diabo falando os versículos da palavra de Deus. É por isso que é tão importante que nós decoremos os versículos bíblicos. Às vezes precisamos dizer a nós mesmos, o que encobre a sua transgressão jamais prosperará. Se eu quero ser um grande homem de Deus, se eu quero ser um bom marido, se eu quero ser uma boa esposa, se eu quero ser um bom funcionário, se eu quero ser uma boa mãe, se eu quero ser um bom pai, se eu quero ser uma boa avó, se eu quero ser um bom avô, se eu quero ser um bom cristão, se eu quero ser uma boa cristã, se eu quero ser um bom aluno ou uma boa aluna, se eu quero ser um bom amigo, eu preciso servir ao Senhor. Porque a bondade não vem de nós. A bondade vem do Senhor que habita em cada um de nós. A escolha é clara, meus irmãos. A bênção, a paz, que excede todo entendimento, ou jamais prosperar em nossas vidas. Aqueles que continuam em seus pecados e têm prosperado, nunca conheceram Cristo. Porque a palavra de Deus é clara em dizer. João, ele diz na sua primeira carta, quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Nós não podemos ser escravizados por pecados, meus irmãos. Se temos cometido e não sentimos em nós o peso do pecado, existe falta de salvação. Existe falta de um Senhor para nos resgatar. Quero convidá-los a baixarem suas cabeças, fecharem os seus olhos. Eu não vou pedir para que vocês venham à frente, eu não vou pedir para que vocês manifestem sequer levantando a sua mão, mas eu vou pedir apenas que você ouça essas palavras,
Procure concentrar e ouvir essas palavras e atentar naquilo que Deus quer falar ao seu coração. Meu irmão, minha irmã, sejam vocês que estão aqui presentes, sejam aqueles que estarão nos ouvindo nos dias posteriores. O Senhor conhece a totalidade do nosso ser. O Senhor conhece aquilo que tem impedido as nossas vidas espirituais de avançarem. O grande problema é que muitos de nós temos tido prazer em pecar e não prazer em servir. Muitos de nós não estamos sequer preocupados como o nosso pecado tem sido algo maligno nas nossas vidas e nas vidas das nossas famílias. A ira, a discussão, os problemas conjugais, os problemas entre pais e filhos, problemas entre irmãos em Cristo, provém de um coração longe de Deus. Se nós nos preocupamos em fazer a vontade de Deus, as brigas diminuirão, nós teremos mais alegria em estar juntos uns com os outros. Mas para isso nós precisamos dar um passo. Nós precisamos dizer: Senhor, eu quero fazer, eu quero abandonar. O Senhor sabe que eu não tenho força. O Senhor sabe que eu sou fraco, eu sou pecador. Mas por favor me ajuda, Senhor. Ajuda-me a lutar contra essa situação. Ajuda-me a lutar contra aquilo que tem impedido que eu seja um bom marido, um bom pai, um bom cristão. E isso serve também para você, minha irmã, e todas as funções que você tem. Sejam jovens, sejam as irmãs casadas. Nós precisamos ir além, meus irmãos. Nós precisamos fazer mais, e para isso precisamos dar o primeiro passo. Então, se hoje você colocar o seu coração diante de Deus, eu tenho certeza que já amanhã você vai sentir paz em seu coração. Quando começar a vencer as suas batalhas. Me cobre. Pastor, eu procurei vencer. Eu venci os meus pecados por esses dias, mas eu não tenho paz nenhuma. Meu irmão, prove a Deus. Permita que o Senhor possa agir em seu coração. Então, faça um propósito diante de Deus. Reitero, não precisa falar comigo. Eu quero que você e o Senhor façam um propósito em seu coração. Pai de amor, todos nós temos coisas as quais precisamos confessar e abandonar. Todos nós. Então eu peço que o Senhor possa agir em nossos corações. Dá-nos a coragem para dar o primeiro passo. Às vezes nós achamos que é impossível não pecar, que é impossível não voltar àquele pecado de estimação, mas em Cristo nós podemos. Porque nós já temos o pecado vencido, Senhor. O Senhor já nos perdoou. Somos nós que muitas vezes voltamos à mesa de Satanás. Somos nós que muitas vezes retornamos aos nossos pecados porque sentimos prazer. Mas faz-nos, Senhor, experimentar a paz do Senhor, que excede todo o entendimento e que vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Eu oro por esses irmãos. Eu oro pelos irmãos da nossa igreja, para que todos nós possamos fazer a Tua vontade. Meu desejo e minha oração, ó Deus querido, em nome de Jesus. Amém.